Amém? Essa é uma data muito especial de nós comemorarmos, muito significativa, que fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, nós vamos ler 2 versículos. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 24. Mas nós vamos ler até o 27, tá? Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por a minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nos abençoa, Senhor Jesus, nessa noite. Que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações, Senhor, não conforme aquilo que nós queremos ouvir, mas conforme a Tua vontade, Pai. Que a Tua palavra, que é poderosa para nos salvar e transformar a nossa vida, ela tenha uma liberdade neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa vir aos nossos corações e fazer o que Te apraz, Deus. Te entregamos e Te entronizamos, Senhor, nesse lugar. Que o Senhor seja engrandecido, em nome de Jesus. Sopra Espírito Santo de Deus nesse lugar, sopra sobre nossa vida, sopra sobre nós e nos transforma, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Cada um pegou a sua cruz. Sua cruzinha é um mimo, né? Em Lucas 9, né? Em Lucas 9, Jesus dizia a todos. No versículo anterior, o versículo fala que uma multidão seguia a Jesus. E ele dizia a toda essa multidão: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E o tema dessa mensagem eu coloquei como tome a sua cruz. Essa mensagem a gente já trouxe aqui, né? Eu acho que faz um ano que a gente trouxe aqui, mas eu ouvi um pastor conhecido falar o seguinte: se uma mensagem ela não pode ser pregada 2, 3, 4 vezes, é porque nem a primeira era para ter sido pregada, né? Então, essa mensagem eu já trouxe aqui, mas queria trazer de novo, porque assim como o apóstolo Paulo, ele fala que não se cansava de lembrar as mesmas coisas, porque era segurança para todos, né? É uma forma de nós estarmos lembrando da palavra de Deus, se assegurando nela, se fortalecendo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você se encher da palavra, mais fé você vai ter. Amém? E a palavra do Senhor, ela também se renova todos os dias, né? Pode ser os mesmos textos, a mesma sequência, mas ela vai vir de uma forma nova para a nossa vida. Amém? Quantos creem assim? Glória a Deus, eu também creio.
E o que Jesus alertava para esse povo, e eu creio que para nós também ele está alertando, porque ele permitiu que fosse escrito na sua palavra dessa forma, é que nós tivéssemos que calcular quando nós formos decidir seguir a Jesus. Quando nós formos calcular, quando nós formos decidir, tomar essa decisão de ter Ele como nosso mestre, ter Ele como Senhor da nossa vida, Ele chama a multidão e diz, olha, calcula. Calcula porque você vai ter que amar mais a mim do que a sua esposa, do que seus pais, do que seus filhos, do que a você mesmo. E sobre esse versículo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria falar um pouco sobre esses 3 pontos e trazer aspectos sobre esses 3 pontos da nossa vida, para que nós possamos refletir, né? Então, Jesus, ele diz, e olha, se alguém quer vir após mim, ou seja, quer vir ser meu discípulo, quer me seguir para o reino, vocês têm que fazer essas 3 coisas. Negue-se a si mesmo, é uma. Dia a dia tome a sua cruz, é a segunda. E siga-me, é a terceira. Né? O que é negue? O que é negar? O que é negue? Negue-se a si mesmo. Alguns adjetivos para isso: abdique, decline, desaceite, recuse, rejeite, renegue, renuncie, repudie a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Tome a cruz é agarrar, segurar, é tomar a sua cruz. Então, Jesus, ele tinha a sua cruz, mas ele também, pela sua palavra, ele diz, olha, você tem que também tomar a sua cruz. E às vezes nós queremos viver somente no bem bom, achar porque Cristo estava levando a cruz dele, nós temos que aceitar isso e viver do jeito que a gente quer, a nossa própria vontade, né? Ser um crente secreto, que nem um agente secreto, ninguém sabe que a pessoa é crente, ninguém sabe que ele é seguidor de Jesus, não quer sofrer perseguições. E Jesus diz o contrário. Jesus, olha, tome também a tua cruz. Então nós temos uma cruz para levar. E o terceiro ponto que Jesus disse é seguir. Seguir, alguns adjetivos é ir atrás, procurar, perseguir, deixar-se conduzir. É seguir. Eu lembro de uma explicação que a irmã Sara trouxe aqui sobre discípulo, e ela falando que naquela época de Jesus, quando um mestre chamava, olha, vem ser meu discípulo, e havia vários tipos de professores, vários tipos de mestres, e tinham os seus discípulos. E aí o discípulo ele tinha que fazer tudo que o mestre fazia. E eles andavam tudo atrás do mestre. Se o mestre entrasse em algum mercado, eles tinham que ir. Se o mestre fosse para orar, eles tinham que ir. Se fosse fazer qualquer coisa, eles tinham que seguir passo a passo. Era assim o discípulo. E se nós queremos, e se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, nós temos que estar passo a passo com Ele. É isso que Jesus fala. Amém? Então, primeiro, vamos falar do primeiro ponto, que é o negue. Negar, negue a si mesmo. E um aspecto de negar, nessa palavra negue, ela tem algo mais forte nela. Ela fala assim, desconsiderar os seus próprios interesses. Essa palavra significa isso. Agir de modo inteiramente diferente em relação a si mesmo. Negar a si mesmo.
Cristo estava dizendo para nós negarmos a si mesmo. Porque nós, cada ser humano, criou, desde criança ele já começa a ter as próprias vontades, ele já começa, quando vê uma coisa, já começa a querer sonhar com aquela coisa, com as inspirações que a gente vê nos outros, a gente já quer ter aquilo, né? Mas negar a si mesmo é fazer a vontade de uma pessoa, fazer a vontade do Pai. Em Mateus 26, 42, fala assim: retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Até o próprio Jesus, né, que mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, ele fez a vontade do Pai. Amém? E ele é o nosso irmão mais velho. E às vezes nós não queremos fazer a vontade do Pai. Mas Jesus alertou: olha, se quer vir após mim, se você quer entrar onde eu vou entrar, se você quer ser do jeito que as coisas que eu estou preparando, vir após mim. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é fazer a vontade do Pai. Amém? Nós não podemos deixar de perguntar: Pai, qual é a tua vontade? Por mais que a minha vontade seja essa, eu quero obedecer à tua vontade, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Negar a si mesmo também é considerar tudo como perca. Em Filipenses 3, do 7 ao 8, o apóstolo Paulo fala assim, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo, para ganhar a Cristo. E apóstolo Paulo, como a gente sabe, aprendeu, ele era rico, era um homem muito capacitado. Nesse mesmo texto ele fala como ele era estudioso. E se ele se fosse gloriar na carne, ele estaria entre os primeiros, porque era circuncidado ao 8º dia, fazia tudo que a lei mandava. Então ele tinha tudo para se gloriar. Melhor professor, muito conhecimento, mas ele disse: por causa de Cristo, eu considero tudo como perda. Para seguir a Cristo, nós muitas vezes, ou todas as vezes, nós vamos ter que olhar para a bagagem que a gente tem, para o diploma, para o trabalho, vamos ter que olhar para os bens materiais que a gente tem e para a nossa inteligência humana e dizer: eu tenho isso tudo como perca por conta de Cristo, porque eu quero Cristo, e para mim ter Cristo eu não posso ter essas coisas. Quantos estão entendendo? Essas coisas, ela não pode tomar o lugar de Cristo, porque senão eu não posso ser seu discípulo. Cristo tem que estar em primeiro lugar. E assim como o apóstolo Paulo, como ele mesmo fala, olha, seja imitadores de mim como eu sou de Cristo. Que nós possamos imitar essa parte da palavra também, de ter tudo como perca. De ter tudo como perca, nada considerar. Eu sou isso porque eu tenho esse diploma, eu sou isso porque eu tenho dinheiro, eu sou feliz, eu sou assim, eu tenho autoridade porque eu sei, eu sou inteligente, eu tenho esse cargo. Não, nós temos que considerar como perca, por Cristo, para ganhar a Cristo. Porque sem ter isso como perca, nós não podemos ter Cristo. Negar a si mesmo também é amar a Jesus em primeiro lugar. Em Lucas 14, 26, a palavra diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos,
as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E às vezes tem gente que decide seguir a Jesus, mas decide seguir só na mente. Em um culto muito emocional, às vezes, pela emoção da alma, a pessoa vem e diz que quer ser seguidor de Cristo. Mas no outro dia, ou a sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais dizem assim: negue isso que você falou, negue esse Senhor que você aceitou ontem, porque senão você não faz parte mais da minha vida. E se a pessoa não tiver calculado isso antes, se ela não tiver tomado a decisão certa, correta e verdadeira, ela vai cair. Seguindo esses próximos versículos do capítulo 14 de Lucas, Jesus fala: olha, antes de levantar uma torre, calcule, para não passar vergonha. Calcule para saber o quanto você vai ter que comprar, o quanto você vai ter que ter de material. Então, quando você abrir sua boca para dizer eu amo a Jesus, eu sou seguidor de Jesus, cuidado. Calcule. Porque se as suas ações forem ao contrário, você vai passar vergonha. É isso que a palavra de Deus diz. Tem muita gente dentro das igrejas que acham que aceitaram Jesus e na realidade não. Nós temos que ter cuidado. Passando para o próximo ponto, quando Cristo fala: quer vir após mim, quer vir junto comigo, quer vir nesse caminho, tome a sua cruz. A palavra tome, ela tem um significado de levar e também de utilizar para alguma finalidade. Essa palavra tome a sua cruz, nesse versículo, ela tem esse significado: levar a cruz e também utilizar a cruz para alguma finalidade. E um dos aspectos de tomar a cruz, quando Cristo fala, é perder a sua vida. Em Lucas 9:24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Perder a sua vida. Tomar a cruz é perder a sua vida. Assim como Cristo perdeu a sua vida, teve uma morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Assim também nós devemos morrer, perder a nossa vida e ressuscitar juntamente com Cristo. Enquanto eu estiver falando, você pode ir anotando aí no bloco de notas do seu pensamento o que é a sua vida. A vida de uma pessoa, ela começa pela sua identidade, pela sua família, a geografia onde ela mora, aí depois vem o que ela é nesse mundo, o que ela tem de bens materiais, qual é o título que ela tem nesse mundo aqui. São a vida das pessoas. Mas se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que perder isso. Tomar a cruz de Cristo é você perder tudo isso, que é ter como perda. E aí você salvará a sua vida. Porque a vida que às vezes nós planejamos e que as pessoas do mundo planejam, é uma vida que é ilusória. É só no que a gente vê aqui no natural. A vida do ser humano hoje no mundo está resumida em uma coisa: nascer, aprender, crescer, ter dinheiro, ter profissão boa e morrer. Essa é uma vida resumida no natural.
E aí muita gente acha que para ter uma vida feliz, para ganhar a vida, ter uma vida, uau, que vida, tem que ter tudo isso, que aos olhos naturais você tem que se esforçar, você tem que ter muito dinheiro, você tem que fazer coisas ilegais, enquanto que Cristo diz, olha, você realmente quer uma vida abundante, você quer realmente uma vida prazerosa, que foi planejada para você? Essa vida que você tem hoje, você tem que perdê-la, para que realmente você tenha a vida. Então, tomar a cruz é perder a sua vida. Tomar a cruz também é lugar de morte. Quando você perde a vida, você está morrendo. Romanos 6, do 3 ao 4 diz, ou será que vocês ignoraram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Parece ser triste fazer morrer uma vida que a gente planejou. Parece ser muito triste uma morte. Mas a morte que é da cruz juntamente com Cristo. O final dela não é um final triste. É aí onde nós achamos a nossa vida abundante. É na morte com Cristo Jesus. E enquanto o cidadão ou a cidadã não tiver essa morte, ela vai estar correndo atrás da sua vida, mas estará perdendo. Porque a vida está na morte com Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí quando nós morremos, é aí que nós ressuscitamos. E Paulo diz, assim também nós andemos em novidade de vida. Existe uma nova vida. Então, se você quer seguir a Cristo, esse é o ponto. Tome a sua cruz. Morra. Ah, mas eu tenho vontade, eu tenho um sonho, porque eu tenho tanta inspiração de ter uma fazenda no interior. Será que é o propósito de Deus, de Jesus, o teu mestre, o teu Senhor? É não? Lamento muito. Se não é, você vai ter que fazer morrer. Não como obrigação, porque você tem escolha de realizar suas vontades ou realizar do seu mestre. Mas, se você quer seguir a Jesus, você tem que ir para esse lugar de morte. Ah, mas eu tenho vontade de fazer essas coisas, eu sei que é pecado, eu sei que diante de Deus é pecado, mas eu não consigo. Se você quer seguir a Jesus, lugar de morte é fazer morrer. Amém? Fazer morrer. Tomar a cruz também é fazer morrer. Colossenses 3,5 diz, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Se você quer seguir e ir após a Jesus, se você quer seguir Jesus, você tem que fazer morrer isso. A palavra diz, façam morrer. Então eu tenho que fazer morrer. A primeira coisa é entrar, acessar o trono da graça e pedir a sua graça. Porque o sangue de Jesus nos possibilita isso, ter acesso ao trono da graça. E pedir, Senhor, me ajuda com a tua graça, com a tua força que me capacita para vencer o pecado. Mas também você tem que decidir fazer morrer. E como é que eu faço morrer? Irmão, ora,
Se é imoralidade sexual, se é pornografia, você não vai estar querendo entrar em lugares que possivelmente vai ter conversas, às vezes, que possivelmente vai rolar aquele tipo de conversa. Quando você se desvia daquilo, você está fazendo aquilo morrer já. Você tem que fazer morrer. Ah, eu gosto de fofocar. Não segue nenhum blog de fofoca, porque isso é pecado. Para fazer morrer, você vai ter que parar de seguir os blogs, vai ter que parar de entrar em conversas que só tem fofoca. É fazer morrer, não tem outra saída. Tomar a cruz de Cristo é eu ter um sacrifício também para fazer isso morrer. É os maus desejos, é a avareza. Você tem que fazer morrer. Rapaz, eu tenho assim uma tendência para avareza no meu coração, mas eu sei que é pecado e eu preciso fazer morrer. Irmão, não entra em papo de dinheiro, não entra em história de alavancar, não entra em história de eu tenho que escalar isso, porque eu tenho que ter dinheiro, não entra em comunidades assim, não. Faz morrer isso. Como é que eu faço morrer? Vai por outros caminhos. Isso é fazer morrer. Não é você só pedir, Senhor, me capacita com a tua graça, porque eu quero me libertar da imoralidade sexual. Aí pouco mais você está no Instagram, acessando o que não pode, o que não deve. Pouco mais você está em conversas, falando o que não deve. A graça de Deus, ela não vai fazer sozinha. Você precisa interagir e obedecer a essa graça. É fazer morrer. Existe um papel seu no meio disso. Quantos estão entendendo? Tome a sua cruz também é viver o que Jesus garantiu na cruz do Calvário. É viver o que ele garantiu. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Viver o que Jesus garantiu é tomar a cruz. Porque se nós não vivemos o que ele garantiu na cruz do Calvário, foi em vão a sua morte? Será? Será que eu estou fazendo em vão a morte de Cristo Jesus? Aqui eu vou citar só alguns pontos do que ele garantiu na cruz. A partir do versículo 1 diz assim, de Isaías 53: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E aí vem o que ele garantiu. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não estivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos dele. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Como viver o que Cristo garantiu na cruz do Calvário? Quando nós falamos de enfermidade, de doenças, da paz, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós vivemos em paz, que nós vivemos saudáveis, que nós vivemos sem enfermidade, que nós vivemos... Essa é a vontade plena dele. Mas também existe a vontade que é permissível, que ele não pode interferir, porque foi da nossa escolha, ou desobedecê-lo, ou tomar nossas próprias decisões, e aí vem consequências. Mas o que Cristo garantiu na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida próspera em todas as atmosferas que possam existir. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Agora, existe tempestade e existe outros tipos de tempestade. Uma vez um irmão me falou que o seu irmão tinha acontecido um acidente no carro, e era a segunda vez, e estava dizendo assim, que ele não sabia o que tinha acontecido. Por que estava acontecendo aquilo na vida dele? E aí eu lembrei da tempestade que tem mostrando na Bíblia. E realmente vão acontecer tempestades na nossa vida, porque nós estamos aqui nessa terra, amém? Vai acontecer tempestade. Existe a tempestade que ela é natural, ela vem, né? A Bíblia diz que o sol ele nasce sobre o justo e o ímpio. Então vai vir tempestade que vem para todos, não importa se você tem Cristo ou não. A diferença é que aqueles que firmaram a sua casa sobre a rocha, a tempestade vem e não vai acontecer que ela vai desabar. E aqueles que construíram sua casa sobre a areia, a tempestade vem e vai cair. Essa é a diferença de uma tempestade que é natural. Ela vem para todos. Amém? Existe a tempestade que ela é provação. É uma provação na nossa vida. Quando Jesus estava dormindo dentro do barco com seus discípulos, veio uma tempestade. Os discípulos se apavoraram. Meu Deus, e agora o que será de nós? O que será de nós? Aí acordaram Jesus. Jesus acalmou a tempestade e disse: homens de pequena fé. Existem tempestades que é para fazer que nossa fé seja exercitada. São provações. Assim como na vida de Jó. Uma tempestade, uma baita de uma tempestade, mas era provação. E existe a tempestade que é a de Jonas, que desobedeceu a Deus, fugiu entrando no barco e veio uma tempestade.
Todo mundo estava atarentado. O que é isso que aconteceu? E tal. Aí começaram a clamar cada um a seus deuses e nada sem resposta. Aí quando Jonas decidiu dizer: a tempestade é minha culpa, pode me jogar no mar. E aí acalmou a tempestade. Então existe a tempestade que é por nossa culpa. Quantos entendem? Porque desobedecemos a sua palavra, desobedecemos aquilo que ele quer que nós façamos, existe consequência. E essa tempestade passa. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor ele não despreza. Precisamos nos arrepender diante do Senhor. Amém? Então, tudo que você estiver passando e tudo que alguém estiver passando e você for ter que orar, pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu estou passando é uma provação? É algo que está vindo sobre todos? Ou é porque eu te desobedeci? Senhor, essa pessoa pediu oração. Espírito Santo, me mostra o que é da tua vontade, para que eu possa ajudar e te servir da melhor forma. Porque se nós formos só orar por orar e a pessoa estiver desobedecida ao Senhor, não vai acontecer nada. Mas tem vezes, se a gente orar, o Senhor fala: olha, essa pessoa precisa de arrependimento. E aí vai ser consertado. Essa tempestade só para por arrependimento, como é a de Jonas. Ou essa tempestade é uma provação, né? Deus tem muitas formas de trabalhar, mas tomar a cruz é viver o que Jesus garantiu. O que ele garantiu nessa cruz é uma eternidade. Eu quero viver essa eternidade. Ele garantiu cura para minhas feridas, cura para minha alma. Eu quero. Ele garantiu a minha paz. Eu quero. Então, quando Jesus diz: tome a cruz, é garantir. Romanos 8, 15 ao 17 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Foi isso que Jesus garantiu na cruz do Calvário. Então quando ele diz: olha, toma a tua cruz, é viver o que Jesus garantiu. E se você é herdeiro dele, nós vimos na pregação anterior, no culto do domingo anterior, que são muitas coisas que nós temos diante do Senhor, através do seu sacrifício na cruz. Amém? Não vamos deixar de viver isso, não vamos de tomar essa cruz. O outro ponto, e último, que Cristo falou, é: se você quiser vir após mim, siga-me. Você tem que me seguir. Não é dizer: Senhor, Jesus, sou teu discípulo. Aí Jesus vai andando e você parado. Aí Jesus vai andando para ali, para frente, e você vai andando para trás. Não. Ele fala: siga-me. Está passo a passo aquilo que Jesus está fazendo, você tem que fazer. Aquilo que Jesus mandou você fazer. Essa palavra siga-me, quando Jesus fala nesse versículo, ela é seguir a alguém que precede, juntar a ele como seu assistente.
acompanhá-lo. Juntar-se a alguém como discípulo, tornar-se ou ser seu discípulo, apoiar o seu partido. Mas o que mais me impacta é juntar-se a ele como seu assistente. Você tem sido assistente de Jesus? Porque ser discípulo dele é ser assistente dele. Às vezes Jesus quer curar uma pessoa, quer libertar e quer salvar. E aí ele fala para você. Mas se você não for assistente dele, você não vai ajudar. Você vai ficar de fora. Porque a decisão é sua. De ser assistente de Jesus ou não. De segui-lo ou não. Ele vai chamar outra pessoa. Mas você perde a chance de trabalhar nessa empreitada. Amém? Já ouvi um irmão dizer, e eu assino embaixo. Se a pessoa lhe perguntar, rapaz, você tem algum trabalho? Vai ser assim, rapaz, eu trabalho para a maior empresa do universo. Eu trabalho junto com Cristo. Numa missão eterna. Então, ser assistente de Jesus, ser discípulo, gente, não é pouca coisa não. Às vezes tem gente que acha, eu sou discípulo de Jesus, estou aqui no meu cantinho, humilde. Grandes coisas o Senhor planejou para que você andasse sobre elas. Quando eu falo de grandes coisas, não é de dinheiro, não é de viagem, não. É coisas espirituais que vão ser manifestadas através da sua vida. Ele diz que maiores obras nós faríamos. Amém? Mas é sendo assistente, não espere o poder vir da sua inteligência, não espere o poder de Cristo se manifestar da sua capacidade mental. Não só obedece a voz dele, só obedece a ordem. Bota a mão aí você bota. Tira a mão, tira. Vai em tal lugar, vai. Anda para a direita, porque é ele que se manifesta. O poder não é nosso, é de Jesus. Então, seguir a Jesus é renunciar a tudo que tem. Lucas 14:33, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí tem muita coisa que Jesus vai pedir para você fazer, que você tem que largar o que você tem. Às vezes você está trabalhando em tal lugar, ganhando bem, sendo prestigiado, tendo autoridade naquele lugar. Aí Jesus diz, olha, eu preciso de uma pessoa em outra cidade, e eu quero que você vá. E aí você tem que tomar a decisão de renunciar àquilo. Se você é discípulo de Jesus. Seguir a Jesus. Mateus 13:4 diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Mateus 13:45-46 diz, o reino dos céus é semelhante também a um homem que negocia e procura pérolas, boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Essas duas parábolas, Jesus mostra que se nós queremos ele, seguir a ele, assim como esse homem vendeu tudo que tinha, ou seja, renunciou tudo que tinha. Na primeira parábola, é um tesouro escondido no campo. E o homem achando, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele achou o tesouro.
Na segunda parábola, o homem procura boas pérolas, negocia, ele quer encontrar boas pérolas. Ele acha e vende tudo que tem. Então, o que é Jesus para você? O que é o reino de Deus para você? Porque se existe algo que é maior do que o reino de Deus na sua vida, você não está seguindo a Jesus. Se existe algo que tem maior valor, se existe um tesouro nessa terra, se existe algo na sua vida que é mais valioso que Jesus e o reino dele, você não é seguidor dele. Para seguir a Jesus, nós temos que renunciar a tudo que tem. Isso não pode ser doloroso. Pode sim ser doloroso. Assim como a cruz também ela é dolorosa. Mas ao terceiro dia houve a ressurreição. O processo de renúncia, o processo de perda, o processo de morte, ele é doloroso. Você vai sentir, se eu disser que você vai ficar sorrindo e achando bom, você vai ter desconforto, porque é a nossa carne. Cristo, quando estava no Getsemane, ele disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia de tudo que ia passar, todas as dores que ia sofrer. Mas se você quiser fazer a vontade do Pai, assim como Jesus, o processo, ele pode ser dolorido, mas depois do processo, você vai ter uma vida abundante, você vai ter uma vida onde você achava que não tinha vida, que não tinha prazer naquilo. Alguns podem se encontrar, eu não tenho prazer na palavra do Senhor. Mas será que existem coisas que estão tomando o lugar da palavra? O tempo da palavra? E aí quando você corta essas coisas, faz morrer essas coisas, vai ter o tempo da palavra. E aí quando você vai ler a palavra, é totalmente diferente. É um prazer pela palavra do Senhor. Mas é porque você fez morrer as coisas que tomavam lugar. Às vezes você fala, eu não gosto de orar. Mas será que não são coisas que estão tomando lugar da oração? E aí quando você corta, renuncia a essas coisas, e podem ser coisas lícitas. Não estou falando só de coisas ilícitas, mas pode ser coisas muito lícitas. Mas quando você tira elas e traz para a sua vida a oração, você vai transbordar de alegria. Assim como o homem vendeu tudo que tinha, comprou o campo porque ele achou um tesouro. Ser discípulo de Jesus não é sacrificoso, gente. Sacrificoso vai ser fazer morrer as coisas, renunciar às coisas, vai ser um sacrifício, mas é um sacrifício temporário. Mas depois que você renuncia e faz morrer essas coisas, com a graça de Deus, nós vamos ter um deleite espiritual, um deleite por essa vida abundante como nunca houve. A nossa vida vai ser prazerosa, a nossa caminhada vai ser de glória, como nunca antes. Se nós decidimos seguir a Jesus. Seguir a Jesus é exercer o seu ministério. Fala aí para o seu irmão, você tem um ministério. Em 2 Coríntios 5,18 diz assim, ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então você nunca mais vai abrir sua boca para dizer, eu não tenho um ministério, eu não tenho um chamado. É o ministério da reconciliação. Você tem que trabalhar nesse ministério de apresentar o Pai Celestial,
as vidas que precisam conhecer ao Pai. Esse é nosso ministério. Como é que eu faço isso? Como é que eu exerço esse ministério? Ora, olha para Jesus e presta atenção no que ele fazia, exercendo o seu ministério, porque é o mesmo ministério que nós temos. Mateus 11, 2 ao 6 diz assim: quando João no cárcere ouvia falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus falou em poucas palavras o que era o ministério e o que estava acontecendo. Aí eu te pergunto, você é seguidor de Jesus? Você é assistente dele? E o que está sendo feito? No ambiente que você está, na cidade que você está, no trabalho onde você está, na escola onde você está, na sua casa, o que está sendo feito? Você encontra alguma dessas coisas? Porque para ele dizer, olha, João vai identificar que é realmente Jesus por isso aqui. Diz a ele o que é que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Mas se acaso você não está conseguindo nem pregar aos pobres, nós temos que analisar, e essa é a mensagem de hoje, é nós trazermos para a nossa vida, anotar o que é a minha vida, o que é que eu tenho. Aí você anota, eu tenho isso de bem material, eu tenho isso da minha família, eu tenho isso de posse, eu tenho isso aqui de titularidade, eu tenho isso aqui de certificado, eu tenho isso aqui, eu tenho esses sonhos que eu desenhei, esses projetos que eu planejei daqui a 5 anos, eu tenho tanta vontade de fazer isso. Aí você anota tudo, bota tudo num papel. Se aquilo tudo for mais importante que Jesus, a sua vontade, você tem que começar a arriscar coisas que ele não aprova. Mas se tudo está alinhado com a vontade dele, eu tenho certeza que você estará vivendo uma vida abundante, a vida que ele nos proporcionou com a sua morte e com a sua ressurreição. Amém? Esse culto é para que nós possamos tomar a nossa cruz, viver aquilo que ele garantiu por nós, renunciar o que tem que ser renunciado, trocar a nossa vontade pela vontade do Pai. Saber que isso é glorioso. Isso é glorioso. Mas só vai sentir essa glória se você decidir ir pelo caminho da renúncia de si mesmo. Eu só vou sentir na minha vida essa alegria que Davi sentia, que ele dizia, olha, pode tirar tudo, pode tirar o reino, só não me tire a alegria da salvação. Nós só poderemos sentir se realmente Cristo for o nosso centro, for o nosso tesouro, Ele for a nossa pérola preciosa, que eu sou capaz de vender tudo para ter só Ele. Eu não me importo com nada que eu tenho, é tudo como perda. Amém? Que nós possamos viver aquilo que Cristo garantiu. Aleluia! Glória a Deus!